Neste vídeo apresentação, contaremos a história de Grace Murray Hopper. Você sabe quem ela é e em que contribuiu para o mundo da informática? A almirante da Marinha Norte-Americana, heroína da Segunda Guerra Mundial e analista de sistemas habilidosa, inventou o primeiro compilador, o que a consagrou em títulos como a incrível Grace Hopper, Rainha da Computação, Rainha da Codificação, Vovó do COBOL e Grande Dama do Software. Vamos contar um pouco sobre a vida dessa guerreira. Hopper foi uma analista de sistemas da Marinha dos Estados Unidos nas décadas de 1940 e 1950, e enquanto atuava por lá, desenvolveu a linguagem de programação chamada Flowmatic, que foi a primeira delas a ser adaptada para o idioma inglês. Essa linguagem, apesar de já extinta, serviu como base para a criação do COBOL, Common Business Oriented Language, usado até os dias de hoje em processamento de bancos de dados comerciais. Mesmo que ela não tenha participado efetivamente da criação dessa linguagem de programação, Grace Hopper ficou conhecida como a vovó do COBOL por ter desenvolvido a base para a sua criação. Por conta de sua relevância, ela foi convidada para integrar o subcomitê que desenvolveu as especificações da linguagem COBOL em uma reunião que aconteceu em 1959 no Pentágono. Além da analista da Marinha, fizeram parte do comitê outras 6 pessoas, sendo 2 especialistas da IBM, outros 2 da RCA e mais 2 da Sylvania Electric Products. Ela também é apontada como a autora do termo bug, que usamos até os dias de hoje para designar uma falha em códigos-fonte. A invenção do termo teria surgido quando Grace tentava encontrar onde estava um problema em seu computador. Quando o descobriu, ela teria visto um inseto morto dentro da máquina e acabou chamando o problema de bug, que em português significa inseto. Ela nasceu em Nova York em 1906 e era a mais velha de 3 irmãos. Sendo uma criança inteligente e curiosa, estimulada pelos pais a estudar com as mesmas oportunidades dos seus irmãos homens, aos 7 anos desvendou o funcionamento de um despertador. A partir daí, seu interesse pelas ciências exatas só cresceu, até que a futura analista de sistemas se graduou em matemática e física em 1928, concluindo seu mestrado na Universidade de Yale em 1930. Alguns anos depois, com o PhD em matemática conquistado, Hopper teve sua dissertação Novos Critérios de Irredutibilidade publicada e então começou a ensinar matemática em instituições especializadas. Na década de 1940, Hopper foi uma das mulheres voluntárias para o WAVES, sigla para Women Accepted for Volunteer Emergency Service, uma divisão da Reserva Naval dos Estados Unidos que era constituída exclusivamente por mulheres. Nesse projeto, ela foi designada para trabalhar como tenente júnior em um projeto computacional, em que pôde analisar e escrever artigos sobre o computador Mark I, também conhecido como calculadora automática controlada por sequência. Nessa época, ela pediu para ser transferida para a Marinha Regular, mas seu pedido foi recusado, continuando na reserva da Marinha e permanecendo no Laboratório de Computação de Harvard até 1940. Após sair do Laboratório de Computação, Grace tornou-se funcionário da Equate Multiply Computer, como matemática sênior, sendo integrante da equipe de desenvolvimento do UNIVAC I, Universal Automatic Computer, ou Computador Automático Universal. Esse foi o primeiro computador comercial fabricado e comercializado nos Estados Unidos, custando mais de $1 milhão. Foram fabricados e vendidos 46 unidades para empresas de grande porte, como por exemplo a General Electric, e algumas delas permaneceram em funcionamento por muitos anos, como foi o caso de uma companhia de seguros que utilizou esse modelo até 1970. No Brasil, o UNIVAC I foi um dos primeiros computadores a chegarem por aqui, sendo adquirido pelo IBGE em 1961 por quase $3 milhões para processar dados do censo. Depois do sucesso do UNIVAC I, Grace Hopper desenvolveu seu próprio compilador, um programa de computador que cria outros programas a partir de um código-fonte escrito em uma linguagem compilada. Na prática, ele traduz um programa de uma linguagem textual para uma linguagem de máquina.
Em 1952, já tinha seu próprio compilador rodando em uma época em que a crença geral era de que computadores eram capazes apenas de fazer aritmética. Em 1954, Hopper foi nomeada a primeira diretora de programação automática da companhia onde trabalhava, e seu departamento foi responsável por divulgar algumas das primeiras linguagens de programação baseadas em compiladores. Foi nomeada também capitã da Marinha Norte-Americana em 1973 e aposentou-se em 1986 como contra-almirante. Dentre os inúmeros prêmios que recebeu estão os mais de 40 doutorados honoris causa e as medalhas Nacional de Tecnologia e de Serviço Distinto da Defesa. Ela também recebeu homenagens, como um destroyer da Marinha batizado com seu nome em 1998. Grace recebeu também a primeira edição do Prêmio Homem do Ano da Ciência da Computação, conferido pela Associação de Gerenciamento de Processos de Dados, tornando-se a primeira mulher e primeiro cidadão americano a ser nomeada Distinguished Fellow pela British Computer Society. Grace Hopper faleceu em janeiro de 1992, aos 85 anos de idade. Por sua inegável relevância para a história da computação, desde 1994 é realizado em sua honra o congresso Grace Hopper Celebration of Women in Computing, que anualmente celebra os feitos das mulheres no mundo da computação.